Então, conforme a gente for ficando velho, em média, nós vamos perder capacidade cognitiva. E algumas pessoas vão viver até os 100 anos com a capacidade cognitiva ok. Outras pessoas com 50 vão começar a ter essa queda cognitiva. Então, em média, então você que está aí com 30, 35 anos, o que tem que fazer hoje na sua vida? Manter-se ativo cognitivamente é o que mais vai trazer benefícios para a saúde do seu cérebro e para reduzir o declínio cognitivo na idade avançada. Quanto menor o nível de escolaridade da pessoa, mais rápida vai ser essa queda. Eu estava lendo recentemente um artigo sobre exercício físico e memória e saúde cerebral, na verdade, e eu achei uns dados bem interessantes que pode ser útil largar aqui, né, para vocês terem uma ideia. Uma contextualização rápida, tá? Uma das grandes questões da década de 90 era tentar descobrir se a gente tinha ou não neurogênese na idade adulta. O que é neurogênese? Neurogênese vem da própria palavra, explica o que é, né? Neuro de neurônios e gênese de criação. Então, neurogênese é a criação de novos neurônios. Durante a nossa vida, a gente tem naturalmente uma queda no número de... Não é nem no número de neurônios, eu diria, mas no número de na funcionalidade desses neurônios, que são células do seu cérebro. E isso é natural, tá? E, obviamente, isso, na medida em que você mexe na quantidade ou na qualidade dessas células, e a qualidade aqui, entenda-se número de conexões e arborização dendrítica e tudo mais, e sinapses, obviamente você tem prejuízos funcionais. Qual que é o prejuízo funcional que você tem da perda neuronal ou da diminuição das sinapses ao longo da vida? É um prejuízo chamado declínio cognitivo natural. Então, conforme a gente for ficando velho, tá? Isso é para você e para mim, em média, nós vamos perder capacidade cognitiva. É normal isso, tá? Você vê vários gráficos da galera envelhecendo. Então tem essa queda cognitiva natural durante o nosso envelhecimento. E é ok, tá? É esperado que isso aconteça. Por que eu disse a palavra em média? Em média por quê? Porque algumas pessoas vão viver até os 100 anos com a capacidade cognitiva ok. Outras pessoas com 50 vão começar a ter essa queda cognitiva. Então, em média, tem uma determinada data ali que, em média, na população brasileira ocorre a queda cognitiva. Então, você que está aí com 30, 35 anos, o que tem que fazer hoje na sua vida para você reduzir a chance ou o quanto essa curva vai cair, né? Já vou falar para vocês nessa live. Exercício é uma dessas coisas. Então, esse declínio cognitivo natural acontece, é normal, tá? É por isso que, na minha opinião, baseado nesses dados, alguns cargos-chave, principalmente cargo público, não deveriam ser permitidos para pessoas acima de 65, 70 anos. Você vê lá no Joe Biden nos Estados Unidos, até mesmo os presidentes brasileiros, eu não estou dizendo necessariamente de quem está agora lá, não estou dizendo necessariamente do Lula, mas você vê os caras mais velhinhos assim, o Silvio Santos falando um monte de merda na televisão, os caras têm um declínio natural na sua potência cognitiva. E isso implica numa dificuldade de tomar decisão, de concatenar ideias, principalmente num cenário de muita pressão, né, que é o cargo público que eles executam. Então, acho que deveria ser repensado, mas obviamente não vai ser. Por quê? Porque quem toma essa decisão são eles e não é interessante para eles que isso mude, obviamente. Mas tem essa queda, tá? Quanto menor o nível de escolaridade da pessoa, a gente já sabe por estudos, quanto menor o nível de escolaridade da pessoa, mais rápida vai ser essa queda. Então, estudar não precisa ser necessariamente estudar de forma formal, né? Escolaridade a gente utiliza nos estudos porque é uma boa forma da gente mensurar o quanto que o sujeito estudou, entendeu? O grau de escolaridade é uma padronização, então eles pegam, pode ser, se não estudou aí, não tem doutorado, não tem nada, não significa que você vai acontecer isso, significa que você tem que estudar alguma coisa, manter seu cérebro ativo. Isso é uma das principais coisas, se não a principal, que vai fazer com que esse declínio cognitivo reduza ou desacelere durante o seu envelhecimento. E aí tem uma cacetada de estudos mostrando, por exemplo, que aprender uma nova língua, né, aprender a falar uma nova língua é muito importante para que você consiga reduzir esse declínio cognitivo natural. E obviamente, né, pessoal, uma das patologias associadas a esse declínio cognitivo natural, quando ele ocorre de forma exacerbada ou descontrolada, é a doença de Alzheimer, né? Então, quando você for ver pessoas que tiveram um nível maior de escolaridade ou pessoas, por exemplo, que aprenderam uma nova língua, essa aprende a falar inglês, francês, italiano, alemão, ou pessoas que aprenderam uma nova língua além da nativa, né?
essas pessoas têm uma redução na chance de desenvolver doença de Alzheimer, é uma redução bem significativa. Então, exercitar o seu cérebro do ponto de vista cognitivo é super importante para você manter a saúde dele durante a sua idade adulta, durante a sua velhice, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, antes da gente falar de exercício. Esse é a parte de baixo do iceberg, sabe? O iceberg que fica uma pontinha em cima e um trambolhão embaixo d'água. Falando em termos de saúde cerebral, eu espero que você esteja aqui, prestando atenção. Falando em termos de saúde cerebral, manter-se ativo cognitivamente é o que mais vai trazer benefícios para a saúde do seu cérebro e para reduzir o declínio cognitivo na idade avançada. Tudo bem? Fechamos aqui. Então essa é a parte principal. O que normalmente a galera de internet foca? Qual suplemento tomar? Qual não sei o que tomar? Quantos pulinhos eu tenho que dar na virada do ano? O pessoal olha a pontinha do iceberg. Não é nem toda o iceberg fora d'água, é só a pontinha dele. Sendo que a principal parte ignoram, né? Então não tem como, pessoal. Pode tomar todo o suplemento do mundo. O cara que lê um livro a mais que você vai provavelmente ter uma chance aumentada de não ter problema cognitivo, da Alzheimer, doença neurodegenerativa, tá? E aí surgiu esses novos dados aqui mostrando que... Beleza, mas além de estudar, o que mais a gente pode fazer para melhorar a saúde do nosso cérebro na idade avançada? E uma das coisas que tem se estudado é o exercício físico. Por quê? Porque a gente sabia que o exercício físico durante a adolescência / infância isso aqui é muito estudado, no início foi muito estudado em modelos animais, camundongos e ratos. Sabia-se que o exercício físico aumentava o número de neurônios, ou seja, fazia aquela neurogênese acontecer, né? E aí ficava essa questão, será que temos neurogênese na idade adulta? Será que não temos neurogênese na idade adulta? Ou seja, será que a gente consegue ter novos neurônios nascendo quando a gente é adulto? Porque até então, até a década de 90, a gente não tinha dados mostrando isso. Na verdade, tinha dados mostrando o inverso. Tinha dados mostrando que na idade adulta não tinha novos neurônios nascendo e a gente só perdia neurônios, tá? Na década de 90, dois sujeitos, na verdade, né? Na década de 90 eles fizeram alguns estudos com animais de laboratório para tentar ver se tinha neurogênese na idade adulta. E eu já vou chegar nos estudos com humanos. E eles viram que sim, tá? Foi bem legal esse estudo, foi publicado na Nature em 2002. Eles viram que quando você pega camundongos adultos e coloca a fazer diferentes tipos de exercício físico, o hipocampo, que é a região responsável pela entrada da memória, digamos assim, no cérebro, essa região, ela aumentava, ela tinha um aumento no número de marcadores de novos neurônios. Você consegue fazer lá, colocar um marcador, injetar um marcador nesse animal, injetar no sangue dele mesmo. Esse marcador viaja até o cérebro e ele consegue identificar células que estão se dividindo, né, criando novas células. E os pesquisadores viram isso muito legal, e aí esse estudo trouxe uma coisa bem interessante, porque os camundongos aumentaram o número de novos neurônios na corrida. Então quando você botava eles correr, e tem como a gente fazer uns aparatos em esteira e tal, que eles correm, é bem legal. Só que na natação, não, né? Água, para camundongo, principalmente rato, ainda gosta um pouco mais. Mas camundongo, eles têm muita aversão à água. Então quando você bota o animal fazer natação, você não está botando ele fazer um exercício igual, diferente de corrida. Corrida camundongo gosta, você bota uma rodinha de correr, eles brigam para ver quem vai correr na gaiolinha. Agora a natação é aversiva, a água é aversiva, estressora para eles. Então não é que a água não aumenta, não é que a natação não aumenta níveis de novos neurônios no hipocampo dos camundongos, é que estresse reduz. Aí você fica botando os bichinhos a nadar, beleza, eles estão fazendo um exercício, mas está sendo estressante para eles, muito estressante, entendeu? Mas beleza, hoje eles viram que o exercício físico aumenta e tem neurogênese em adulto, né? Isso foi um estudo disruptivo, assim, pessoal, no mundo das neurociências, tá? Foi uma coisa, assim, que mexeu na comunidade, porque tinham grandes defensores que não têm neurogênese na idade adulta e tinham grandes defensores que tinham, tá? E aí, como uma bela ciência, os caras foram fazer artigo, né? Foram fazer pesquisa, não adianta você ficar gargalando. Bom, os pesquisadores também chegaram a uma via por onde essa neurogênese possivelmente acontece, e eles chegaram no famoso, o grande, o famigerado, o queridinho BDNF.
que é o fator neurotrófico derivado do encéfalo, na tradução. Péssimo nome, né, cara? Os caras conseguem botar os piores nomes do mundo. Pelo menos o pesquisador não botou o nome dele, né? Muitas vezes bota o nome dele. Aí o cara tem que apresentar um trabalho e falar de uma proteína e tem que falar, sei lá, a proteína Rogers. O cara botou o nome do cara na proteína. Sacanagem, né, Rogers? Bom, aí a galera queria ver se isso acontecia também em adultos, né? Adultos, o buraco é um pouquinho mais embaixo, em ser humano adulto, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo porque a gente não consegue abrir o cérebro depois e olhar os neurônios marcados por razões óbvias, né? Não dá pra matar o cara e olhar o cérebro dele. Digamos que é um pouquinho antiético fazer isso. Mas a gente consegue fazer graças ao avanço da tecnologia de imageamento cerebral. E aí saiu esse artigo na PNAS aqui do Kirk Erickson. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um teste com adultos idosos, tá? Você vai falar, pô, Wesley, por que idosos, cara? Porque é muito difícil a gente conseguir mensurar uma melhora de memória num sujeito de meia idade, tá? Por quê? Porque o sujeito de meia idade, normalmente a gente não vê queda de memória. Ah, mas eu não lembro as coisas. Tá, então é porque tu não estuda, cara. É porque tu é preguiçoso, tu não estuda, tu não foca, tu não se preocupa, tu não tem um motivo para aprender, tu não tem motivação para aprender, por isso você não lembra. Você não gosta da disciplina, você não gosta de estudar, você não curte o conteúdo, por isso que você não estuda. Declínio cognitivo é só em idade avançada, a não ser que você tenha uma doença, tá? E eles pegaram então alguns idosos, que a gente sabe que eles foram 120 idosos, que a gente sabe que eles vão ter uma piora cognitiva. Essa piora cognitiva natural normalmente vem associada a uma redução do tamanho daquela área do cérebro que eu falei anteriormente, chamada hipocampo. E os caras fizeram um protocolo, não vou ler aqui o protocolo, eles fizeram um protocolo de treino, né, de treinamento aeróbico para esses sujeitos. E é um protocolo bonitinho, que aumentava conforme ia passando o tempo e tal, foi tudo estruturado com professores. A ideia era aumentar esse número de ser desafiador, né? E aumentando o tempo ou inclinação de esteira ou a velocidade da esteira. E esse protocolo envolvia 1 ano de acompanhamento. Eles fizeram então uma tiragem de métricas no baseline do sujeito. Então eles mediram o tamanho do hipocampo dessa galera no baseline, ou seja, quando começou o estudo. Eles viram o VO2 dessa galera. Por que o VO2? Porque é um puta de um indicativo de ganho de capacidade aeróbica, né? Tu não tem como argumentar com o VO2. Se o VO2 diz que aumentou a capacidade, se o VO2 aumentou, é inegociável, aumentou a capacidade aeróbica, entendeu? É inegociável. Então eles mediram tudo, cara, mediram o tamanho de hipocampo, mediram VO2, mediram memória, teste de memória e submeteram esses adultos idosos a um programa de treinamento de aeróbico. O que eles viram? Eles viram que 12 meses de exercício aeróbico aumentou os níveis de BDNF, o famoso BDNF, igual aconteceu com o camundongo, tá? Mesma coisa. Aumentou o tamanho do hipocampo desses idosos, quando comparado ao grupo controle, que teve uma queda do tamanho do hipocampo com o tempo. Isso é bem interessante, então as curvas elas ficam assim, né? Quem fez exercício aumentou o tamanho, quem não fez, caiu o tamanho, tá? E obviamente teve uma melhora funcional. Esses idosos tiveram uma melhora na memória, quando comparado ao baseline deles mesmos e quando comparado ao grupo controle, tá? Pra você ter noção, o hipocampo teve um volume aumentado de 2%, cara. Isso é bastante coisa, considerando que é uma área do cérebro, sabe? Aí eles fizeram toda uma série de correlações, assim, tipo, quanto maior é o VO2 do sujeito, ou seja, teoricamente mais capacidade aeróbica ele conseguiu adquirir, maior foi o tamanho de hipocampo. Quando maior o tamanho, o VO2 maior foi a melhora da memória. Quanto maior o tamanho de hipocampo, maior foi a melhora da memória. Fizeram uma série de correlações e é um estudo com um N muito grande, cara. 120 pessoas é significativo, tá? Então isso é muito, muito, muito legal mesmo, assim, para você que tá aí pensando que quer ter uma qualidade de vida na idade adulta, na idade avançada. Talvez uma das melhores coisas que você possa começar a fazer hoje é você fazer exercício físico, tá? Por quê? Porque além de você ter essas melhoras, digamos que indiretas, né, em níveis cognitivos e tudo mais, a gente já tem uma cacetada de estudos mostrando que exercício físico aumenta VO2, tá? E em termos de saúde, em termos de longevidade e redução do risco de mortalidade, aumentar o VO2 é uma das melhores coisas que você pode fazer por você, por você no futuro, né, no caso.